esteja funcionando e aqui no YouTube não, porque eu estou com o YouTube aberto e ele não abriu, não funcionou. Que curioso isso, né? A gente tem tido dificuldade para conseguir. Parece que agora foi, não é? Ótimo, ótimo. Meus amigos, então, como eu vinha dizendo, boa noite para vocês. Eu espero encontrá-los todos felizes, com saúde, com disposição. E começo a nossa conversa hoje me desculpando por ontem. Ontem nós estávamos com o nosso estudo marcado, mas foi preciso que eu me ausentasse para resolver algumas questões particulares e ontem então eu preferi cancelar o estudo para ter a cabeça no lugar. Tudo vai bem, tá tudo certo. Eu só não consegui vê-los ontem. E aí o Zé me propôs então que a gente fizesse o estudo hoje para substituir a noite do dia 9. Então, hoje nós estamos tendo um estudo extra, vamos dizer assim. Normalmente os nossos encontros serão na segunda, permanecem na segunda às 10 horas. Né? E depois, se for o caso, se for realmente demanda, a gente pode até pensar em mudar. Mas como foi um evento bem pontual, imagino que não vai acontecer nas próximas segundas-feiras, a gente mantém o nosso compromisso, tá bom? Toda segunda, às 22 horas. Dando prosseguimento, então, ao nosso trabalho em torno da obra do Denis, hoje a gente entra no capítulo 11, que é quando Denis vai abordar a questão da pluralidade das existências, ou das múltiplas existências do espírito. O que a gente precisa ter em mente para fazer uma leitura ponderada e produtiva? Primeiro, a gente tem que pensar que esse livro é escrito para pessoas que são ou descrentes do espiritismo e do espiritualismo, e que, portanto, não tem nenhuma base, nenhuma herança de conhecimento nesse campo, ou para aquelas pessoas que são simpatizantes, que gostariam de aprofundar o pensamento. Então, por que eu digo isso? Porque o Denis ele não está preocupado simplesmente em dizer para nós assim, existe a reencarnação. Ele poderia fazer, né? Porque hoje, na verdade, quando a gente está na casa espírita, quando houve uma palestra, quase sempre a pessoa que conduz o estudo com a gente parte do princípio de que nós já somos reencarnacionistas. Ou seja, já compreendemos o processo da reencarnação. E o Denis não está partindo desse ponto. Na verdade, ele está partindo do oposto. Ou seja, nós não acreditamos na reencarnação e vamos ver se há evidências para a gente dizer da existência de várias vidas, do retorno do espírito à vida corporal e como que isso se encadearia com toda a corrente de progressão e amadurecimento dos seres. Tudo bem? Então é importante a gente ter isso em mente. Você talvez possa pensar daí, mas eu já estudo isso há muito tempo, eu já acredito na reencarnação, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, talvez a gente pudesse passar para um capítulo seguinte para estudar um tema que talvez eu não saiba muito bem. Não. Nós precisamos constantemente
colocar a nossa crença diante da razão, da reflexão. A gente vê por aí muita gente que fala do espiritismo pelos cotovelos, né? E fala, às vezes, até de maneira temerária, apressada, sem ter muita clareza a respeito dos fundamentos da filosofia espírita. Quando a gente repete conceitos que são verdadeiros, mas que nós não compreendemos, a gente não faz mais do que reforçar a ideia de um dogma, mas de um dogma diferente. Pode ser um dogma até mais sofisticado, mas continua sendo um dogma. Continua sendo um ponto de fé que não é capaz de esclarecer a si mesmo. E aí mora um grande problema, porque se a gente se lembrar lá do livro O que é o Espiritismo, em que Kardec constrói aqueles diálogos hipotéticos para explicar para o sacerdote, para o cético, a validade do Espiritismo, a gente vai ver que há uma sabedoria aí. Sempre que a gente vai tratar de assuntos espirituais, e não é Kardec que inventa isso, né? O Buda fazia isso antes de Jesus, e Jesus fez isso muito antes de Kardec, e acredito que antes de Buda um montão de gente tenha feito. Quando você vai tratar de assuntos espirituais, você precisa sempre partir do ponto de vista da pessoa que está dialogando com você, para que a sabedoria seja proporcional à capacidade de entendimento de quem te escuta. Não adiantaria nada a gente fazer uma explanação muito sofisticada, rebuscada, em torno de questões muito distantes da nossa vivência, se a gente não usasse exemplos corriqueiros, cotidianos, se a gente não apontasse elos que unem esse saber com a nossa vida. Então, se você já é estudioso espírita há muito tempo, se você já tem acesso a várias obras, se você tem domínio sobre algumas ideias espíritas, eu sugeriria a você, ainda assim, se dedicar a ser o próprio contestador da sua crença. E a gente não precisa ter medo disso, né? A gente não precisa ter receio disso. Porque o Espiritismo, ele respira e ele se move. E ele tem muito potencial para dialogar com qualquer crítica face a face, com serenidade, com abertura, com acolhimento. E eu digo tudo isso, enfim, simplesmente para apontar que nós vamos agora ver qual seria um fundamento filosófico no Espiritismo para a existência da pluralidade das existências, das reencarnações sucessivas do Espírito. Tudo certo? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não, vamos lá. Se tiverem perguntas, vocês vão colocando. Hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco mais ortodoxa, que nós vamos seguindo junto com o Denis aqui no texto. É óbvio que eu não vou ler o texto para não ficar cansativo, pelo menos não ele inteiro, mas eu quero pegar a ordem em que ele encadeia as ideias, né? A primeira coisa que ele vai fazer para nós é uma pergunta, né? Ele vai perguntar assim, a primeira frase do capítulo 11. Sob que forma se desenvolve a vida imortal? A que é, na realidade, a vida da alma. Como que essa vida se desenvolve? Ou seja, será que em algum momento Deus simplesmente cria os espíritos, como nós somos, e os joga no mundo material? Será que essa criação, esse desenvolvimento é um processo longo? Será que ele é multifacetado, né? E isso tem uma validade muito grande. Por quê? Porque quando a gente enxerga, e Denis vai ser um precursor no espiritismo,
que toda a criação, na verdade, forma um grande ser coletivo, né? E vejam, o que nós estamos apontando aqui não é para perda de identidade, não. É no sentido de que tudo aquilo que existe é muito detalhadamente harmonioso, né? A gente vê da janela da nossa casa, talvez, pessoas na rua, uma situação de alguém que sofre, um cão desamparado. A gente pode ver, eventualmente, o trânsito enlouquecido de uma cidade grande, ou pode ver simplesmente alguém que passa triste, aquilo nos toca o coração. Se a gente pudesse se elevar cada vez mais na direção do espaço, em pouco tempo a gente não teria mais clareza da rua, a gente talvez não tivesse clareza do bairro, da cidade, e a gente veria só o planeta. E se a gente olhar um modelo que representa para nós os planetas na Via Láctea, em torno do Sol, as estrelas, a gente vai perceber que, embora o nosso mundo grite e sofra, o universo continua intocável, continua seguindo o seu curso. E aí pensar em como Deus cria, na realidade, é se perguntar como que aquilo que acontece debaixo da janela da tua casa tem relação com a gravitação dos mundos. Ou, em outras palavras, de que modo nós, na nossa vidinha simples, estamos conectados com a grande lógica da criação. Mas não só nós, né? Tudo que é vivo, tudo que existe. E aí Denis vai começar a raciocinar pensando assim, olha, se nós observarmos a vida aqui na Terra mesmo, nós vamos perceber que desde o momento em que o planeta era uma rocha disforme e que se foi resfriando e gradativamente produzindo condições para que a primeira vida surgisse, uma vida que era unicelular, muito pouco complexa, a gente vai percebendo que gradativamente a evolução biológica ela se dá na Terra do elemento mais simples, portanto esse ser unicelular, pouco complexo, até as culminâncias na Terra da evolução, que é o homem, né? Então, toda a vida evolui, sempre de organismos simples para organismos complexos. E nesse processo, há experiências para os espíritos em reinos próximos ao mineral, em reinos vegetais, em reinos animais, até que a evolução biológica do sujeito encontra o ponto mais alto na condição de tornar-se espírito, e a partir daí, a nossa evolução já não está tão dependente de questões biológicas. Não estamos excluindo elas, mas o que a gente percebe é que a partir do momento em que o espírito torna-se espírito, né, que esse princípio de vida torna-se espírito, a principal ferramenta de crescimento que ele possui é a razão, a inteligência. Então ele vai dominar o mundo mesmo sem ser o animal mais forte. Ele vai dominar a natureza mesmo sendo ele mesmo inábil para isso.
Pensa só como nós conseguimos, enquanto humanidade, lutar contra a morte no tratamento de doenças, domar os oceanos para navegação, como conseguimos desenvolver a nossa engenharia, as noções de física, de química, compreender a biologia a ponto da gente poder hoje identificar doenças graves no feto. Tudo isso demonstra que o ser humano, embora ele seja fisicamente, né, um animal bem pouco bem pouco especializado para uma vida rude. Nossa pele é fina, não temos muito pelo, nossa unha é frágil, né? Algumas pessoas hoje já nem nascem mais com os sisos, que é o dente, né, animal que a gente tem ainda. Embora a gente não faça nada disso, não tenha nenhuma dessas vantagens, nós somos os zeladores do mundo. Somos os cuidadores do mundo. Então, Denis começa fazendo uma análise objetiva dessa situação. Ou seja, do mais simples ao mais elaborado se dá a evolução biológica. E aí ele vai se pensar, faz sentido a gente imaginar que além da evolução biológica, a evolução do princípio inteligente se dá da mesma forma? Ou seja, nós podemos dizer, ou poderíamos dizer, que desde o momento que a fagulha divina sai do seio do Pai, ela mergulha na matéria e ela vai vivendo processos de complexificação da sua consciência, o que equivaleria ainda a afirmar que todo aquele que hoje é espírito um dia passou pelos reinos inferiores da criação, né? E o Denis vai dizer, é exatamente isso. Ou seja, tudo que hoje nos parece algo natural, no fim das contas, é a consequência de incontáveis tempos de evoluções paralelas. De um lado, desenvolve-se a estrutura biológica do ser, através do atrito com a matéria, através das mutações genéticas induzidas ou não, e de outro, desenvolvem-se as habilidades e as faculdades espirituais. Um corpo simples abriga uma noção simples de consciência espiritual. Cada vez mais complexificados, maior a nossa noção desse processo. Isso é muito lógico. E, na verdade, esse pensamento, a simples contemplação deste pensamento, deveria nos causar uma mudança de comportamento. Em que sentido? Por exemplo, se a gente busca o conceito de reencarnação nas doutrinas orientais, e aí eu queria citar aqui duas delas, que têm a mesma matriz, o hinduísmo e o budismo, a gente vai ver que não há o impedimento para aquelas doutrinas de que o espírito retrograde, ou seja, ele nasça numa nova vida como um animal. Caso ele tenha gerado muita expiação, muito karma negativo, e sobretudo karma negativo advindo de experiências estúpidas, ele pode renascer como um animal. Muito bem. E por que é que você não deve, então, prejudicar a natureza? Porque dentro da cosmovisão da matriz hindu,
a natureza é formada por seres que foram humanos ou que podem inclusive terem sido nossos parentes. Então você não faz o mal porque ali há um ser muito próximo de você que simplesmente decaiu. No budismo, há uma noção muito bonita de compaixão, que diz que a gente deve olhar para os seres do samsara, ou seja, para os seres dessa experiência que nos abriga, como se todos eles tivessem sido nossas mães noutras vidas. Inclusive o pernilongo, a barata, o rato. E a gente não deve fazer pelos seres da natureza nada que a gente não faria para nossa mãe, para os nossos pais, que são as pessoas a quem a gente deve mais gratidão pela oportunidade de nascer, né? Isso tudo é muito bonito, embora não tenha uma conexão direta com a filosofia reencarnacionista espírita do Ocidente, mas abre espaço para uma conduta ultra responsável em relação aos outros reinos da natureza. Nós, contemplando o fato de que só chegamos aqui porque passamos por experiências pregressas, né, nesses outros reinos, e também contemplando o fato de que esses animais que nos cercam foram dados a nós por Deus, para que nós os tutelássemos, ou seja, para que eles possam fazer a sua tomada de consciência de uma forma mais segura e menos perigosa, isso deveria nos assustar, porque a gente desenvolve muita teoria sobre vida dos espíritos, sobre mundo espiritual. Muita gente sonha em morrer e ir para a colônia, o que é uma coisa meio sem sentido, porque colônia ainda prende a gente na Terra e a gente se esquece de cuidar desses seres inferiores. A gente não tem a menor barreira, muitas vezes, para causar sofrimentos a eles. E o pior, né, a gente faz isso baseado num critério menos de necessidade e mais de gozo. Vocês vão se lembrar que há, sei lá, 10, 20 anos atrás, e mais, né? Mas vamos botar 20 anos atrás, não era hábito se comer carne todo dia, por exemplo. A facilidade de acesso ao bem faz com que a gente naturalize o sofrimento dos animais, que se entregam em holocausto para que a gente coma. Veja, eu não sou vegetariano, não sou vegano, acho dificílimo essa prática, não tenho aqui nenhum discurso escondido, não. Mas o fato é que a gente ainda não compreende o papel que nos cabe na obra de conduzir esses outros seres, que estão fazendo o seu processo de desenvolvimento espiritual a partir do contato conosco, né? E Denis vai dizer, olha, nenhum sofrimento é vão. Então, tanto no homem quanto no animal, essa situação de atrito com a matéria, de vivência nesse mundo, deve levar os seres a progredir, a se desenvolver. Não é? E ele vai dizer, Deus só pode ser justo se ele levar todos os seres a passarem pelo mesmo processo de aquisição de conhecimento. Se ele criasse um só ser que fosse mais desenvolvido que os demais, mais apto que os demais a aprender, Deus não seria justo. Ele teria um certo prediletismo, que é uma questão humana e passional, né? Nós temos prediletismos.
Nós preferimos doce a salgado, nós preferimos cabelos loiros ao moreno, ou moreno ao loiro. Nós preferimos isso ou aquilo, porque nós somos movidos por uma série de confusões mentais, por uma série de venenos e de obscurecimentos que fazem com que a gente se apegue a tudo. Deus não tem isso, né? Então ele não pode ter privilégio para oferecer para um ser e não para o outro. E o que isso nos leva a compreender? Que nós, hoje, somos o resultado de um princípio inteligente que há milênios vem procurando progredir. É claro que quando a gente olha para os animais, olha para as plantas, não há ali ainda inteligência, então não há uma razão que imprima a marcha, isso só aparece no homem. Mas isso não anula o fato de que as experiências que nós tivemos lá são experiências que nos conduziram para cá. E mais, o que o Denis aponta para nós é que todos os espíritos passam por isso. Ou passaram, ou vão passar. Todos. É algo que a gente perde na noite dos tempos, né? A gente não consegue muito ter clareza de quando começou, se a gente fez o nosso processo de evolução todo na Terra, isso ainda não há consenso nos ensinos espíritas. Mas o fato é que é preciso que exista uma ordem, né? E que exista uma lógica. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ana Maria fala que lendo o livro A Caminho da Luz não dá mais para comer animal. Foi publicada, eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui, peraí. Foi lançado agora faz 20 dias. Nem isso, faz menos tempo. Eu não sei se eu mostrei no último estudo, esse livrinho aqui, que é não estava programado, por isso que eu estou todo sem jeito. Pronto. Diálogos Espíritas. Ele foi psicografado por nós, ditado pelo benfeitor Yvon, e ele, na verdade, é um livro de perguntas e respostas. Parecido com o Consolador, com a Atualidade do Pensamento Espírita. E nessa obra, 2 companheiros estudiosos do Espiritismo aqui de Juiz de Fora fizeram várias perguntas para ele. E perguntaram sobre o consumo da carne. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o consumo da carne em si não pode ser encarado como um problema, porque ainda faz parte da cultura, da tradição, da rotina do homem terrestre, né? E seria muito pouco provável que a gente extinguisse esse consumo subitamente. Mas o que ele coloca para nós em perspectiva é a noção que nós temos de obter prazer a partir do sofrimento de outro ser. Né? Ele não descreve a cena, mas eu não sei se vocês já viram quando a pessoa mata um porco na roça. Hoje também nem deve ser mais assim, né? Pelo menos não nos matadouros, que tem agora projetos de humanização e tal. Mas eu estou pensando que humanização para a morte é uma coisa muito cruel, né? Os nazistas faziam isso. Diziam para as pessoas que elas iam tomar banho, era câmara de gás. Mas quando um porco é morto, ele grita como gente. Isso é terrível, né, de ouvir. E o que a gente tem que se pensar, e se perguntar, e se propor muito bem, eu me alimento por necessidade, consumo por necessidade, e se for isso, está tudo bem, ou meu consumo é unicamente por prazer? Porque o que o Yvon põe para nós é esse problema. O nosso prazer estar sediado no sofrimento de outro ser. Né? Se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma lida no livro. Ele é um livro bem bacana. Né?
Muito bem, mas vamos lá. Então, visto que a gente progride, a gente pode pensar assim, então tá, quando a gente chega na condição humana, a gente atinge uma espécie de pico, de ponto mais alto do processo evolutivo. E aí a gente vai continuar e vai ter sempre essa luta com a matéria, essa luta com os instintos. Será que é isso mesmo? Não, não é. Olha o que o Denis diz pra gente. Eu não vou saber agora dizer certinho qual o parágrafo, mas é um parágrafo que começa dizendo assim: no dia em que a alma, libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano, conquistar a sua autonomia, a sua responsabilidade moral e compreender o dever, nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução. Longe de acabar, agora é que começa a sua obra real. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Por quê? Há pouco tempo agora, no nosso estudo mesmo, eu falei com vocês sobre o problema da colônia, né? A gente vê que muitos companheiros espíritas substituíram o céu pelo nosso lar. Substituíram os outros paraísos religiosos por colônias, por regiões espirituais. E há pessoas que dizem mesmo que aguardam sair daqui e mergulhar numa dessas instâncias de vida, de trabalho, como se fosse o destino final. Não é. Nosso lar, por exemplo, embora seja um lugar fantástico, hoje deve ser ainda muito melhor, que André Luiz descreve para nós a cidade na década de 40. Nosso lar está sediado no umbral. E o que isso significa? Não é nada místico, né? Significa que está ainda dentro do campo psíquico da Terra, marcada ainda por noções materializadas, densas, por noções incompletas da realidade do espírito. E a gente pensa não que vai chegar em nosso lar, que vai receber um trabalho para ir para uma, sei lá, atividade de passes, atividade de atendimento às pessoas, e isso é o fim. Não. Toda essa nossa experiência aqui na matéria, até que a gente adquira autonomia e liberdade moral, é o começo. Né? Quando a gente vencer essas experiências terrestres e se, de certa maneira, liberar delas, é aí que começa a evolução. Claro, né, gente? Eu digo começa a evolução como figura de linguagem, né? Porque aí começa a evolução pela liberdade e não pelo constrangimento. Nós ainda progredimos pelo constrangimento. Concordam comigo ou não? Vê só, você não pode ficar sem se alimentar. Seu corpo te constrange a comer. Você não pode ficar sem dormir. Seu corpo te constrange a dormir. Você, nesse nosso mundo, dificilmente vai poder viver sem trabalhar ou sem estar em comunidade, porque tudo isso são constrangimentos que a gente sofre. Então a nossa evolução se dá ainda dentro de um limite muito estreito de liberdade. E a gente costuma achar que é incrível a nossa liberdade, né? Ela está condicionada a N fatores. Então, quando a gente adquire autonomia, entendimento, retidão moral, as portas de uma liberdade muito maior se abrem para nós. E aí que a gente percebe de fato que essa existência, que essa vida que a gente tem, nada mais é do que um episódio muito curto na vida imortal do espírito. E aí tem uma figura que eu gosto de usar, uma figura de linguagem, que é muito legal, né? Imaginem um cordão de pérolas. Né? Cada pérola é uma existência, é uma encarnação do espírito. Cada pérola é uma personalidade.
A gente costuma achar, quando nasce, e isso geralmente é o pensamento de quem não conseguiu mergulhar no raciocínio espírita. A gente costuma achar que nós somos aquela pérola, que nós somos definitivamente aquela pérola. Nós nos apegamos assim com unhas e dentes a uma imagem que nós temos de nós mesmos, que é uma nuvem no céu, que ao menor sopro do vento se desfaz. Num colar de pérolas, em que cada conta, cada pérola é uma experiência, na realidade, que é o espírito, senão o fio que une todas elas. O fio é bem menos charmoso que a pérola, eu sei, mas é o que nós somos. Nós somos aquilo que perpassa todas as personalidades. E é só quando a prática espiritual começa a dar frutos que a gente percebe o fio. Até então a gente vive preso, e muito preso, à autoimagem que temos de nós. Isso é um problema, porque nós nos auto-identificamos com questões que são totalmente transitórias. Por exemplo, sendo radical numa ponderação, hoje eu, espírito, habito num corpo que é masculino. Mas eu, espírito, não tenho sexo. Numa próxima existência, é bem provável que eu vá habitar corpos femininos. Então, o corpo não é o que me define perante a eternidade. Não pode ser. O corpo vai me definir nessa vida, para a minha relação, muito ligada à cultura, mas para o espírito, não. E aí a gente vê absurdos sendo ditos por companheiros espíritas que tentam tomar questões da transitoriedade como objetos da permanência ou da nossa natureza espiritual. Nós não somos as contas ou as pérolas, nós somos o fio. E a nossa existência de agora é uma pequena existência, a pequena existência numa senda muito grande de progresso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ô Luiz, a sua pergunta sobre Francisco de Assis ter sido um faraó, eu não tenho a menor ideia. Nunca li sobre isso. Qualquer coisa que eu te dissesse aqui seria um exercício vão de dominar um tema que eu não domino. O que eu te digo é que o Hermínio merece atenção. Alguns autores, quando escrevem coisas, merecem a nossa dúvida. Mas eu não saberia te dizer. Tá? Continuemos. Além, então, da questão do espírito nascer várias vezes, né, assumindo várias personalidades, o Denis vai apontar para uma coisa bem corriqueira e que seria um indício da realidade desses fatos. Ele fala para nós da desigualdade das aptidões. Irmãos, filhos do mesmo pai, criados com acesso aos mesmos recursos, demonstrando aptidões e habilidades completamente diferentes. Ou mesmo pessoas que são criadas longe dos estudos, longe da técnica, longe de oportunidades, e que demonstram algumas faculdades muito pronunciadas. Da onde viria isso? Mais uma vez, se Deus escolhesse dar para um e não dar para o outro, ele estaria ferindo a sua própria justiça. Então, uma análise sobre a desigualdade das aptidões, e pessoal, a gente tem que ser muito sincero, tá? Não dá para falar de maneira tão simplista sobre o assunto, porque a gente vive numa realidade, num país
em que ter acesso a ensino de qualidade é para poucos, né? Em que ter acesso a cursos de formação e tal, o nosso hábito de leitura é baixo. Então, eu não estou falando simplesmente de qualquer dificuldade ou de limitações sociais, econômicas, por isso não é isso. Quando o DNA aponta para a dificuldade, para a divergência das aptidões, ele está falando de uma coisa mais seminal, mais profunda. Eu vou narrar um caso para vocês que eu vi. Durante muito tempo, nós trabalhamos com oficinas socioculturais numa casa espírita que fica em Bicas, cidade aqui a 40 quilômetros aproximadamente de Juiz de Fora. E nós tivemos, durante vários anos, uma oficina de violão ali. Logo que começamos a casa foi fundada em 2008 e a primeira atividade aconteceu um ano depois, que foi o tempo que foi gasto para a construção do prédio. Nós começamos com a aula de violão. Ganhamos alguns violões e tal, muito bem. Havia um menino na comunidade, a Casa Espírita fica dentro de uma comunidade bem simples, bem pobre. Quando nós chegamos lá, eu me lembro que não tinha calçamento, não tinha luz em todas as ruas, não passava correio, era uma confusão. Então havia um menino, isso deve ter acontecido lá pelo ano de 2010, 2011, que na época tinha 8 anos, mais ou menos. Uma família muito simples, portanto ele só ia para a escola e voltava. E quando a gente foi fazer a primeira aula de violão, que nós levamos a pessoa que dava aula de violão, ele ficou apaixonado com o violão. Ele olhou o instrumento e ele ficou hipnotizado. Depois que a professora deu algumas instruções, ela falou, não havia violão para todo mundo nessa época. Ela deixou cada criança fazer lá o barulho com o instrumento para ter uma sensação de pertencimento com o objeto, né? E quando esse menino pegou o violão, eu não sei nem onde ele anda hoje deve estar aí com, sei lá, 20 anos, 18 anos, eles se mudaram de Bica. Quando esse menino pegou o violão, na primeira aula, ele tocou. Ele não tocou umas notas, não. Ele fez uma melodia, sem nunca ter pego um violão na vida. Esse é o tipo de desigualdade de aptidões que o Denis está falando para nós. Como que um menino que nunca teve contato com violão, que nunca teve contato com instrumento, pode tocar? Certamente porque ele já sabia tocar. Certamente porque ele já traz isso de outro tempo. Né? Claro que se ele aperfeiçoar a habilidade, ele vai transmitir para o instrumento e para essa vida uma habilidade muito maior. Mas ele já traz aquilo ali. A gente vê muito isso, eu reparo bastante, em alguns palestrantes espíritas mais novos. A gente vê direitinho quando a pessoa traz uma semente do passado, quando ela tem experiência espiritual. Né? Isso é visível, porque o corpo novinho não dava nem tempo de aprender tanta coisa, e aí quando abre a boca para falar, uma noção madura de espiritualidade, né? Hoje a gente tem um companheiro que é muito assim, que transmite essa bagagem, que é o Arthur Valadares. Acredito que conhecido de todos vocês. Uma alma muito sensível,
que certamente está dando cumprimento a compromissos assumidos por ele no outro tempo, né? E tem feito isso muito bem, para a alegria do nosso movimento. Esse é o tipo de memória que o Denis está falando, né? Deus não daria essas impressões assim ao léu. Deus não colocaria nas mãos de qualquer pessoa essas habilidades. Portanto, elas são fruto do próprio caminho de desenvolvimento do espírito. Portanto, a reencarnação precisa existir para produzir, primeiro, a continuidade evolutiva desde o princípio espiritual mais simples até o retorno para a casa do Pai, e segundo, para que a gente possa aperfeiçoar gradativamente as nossas habilidades, vida após vida. No finalzinho do capítulo, o Denis então diz assim: em resumo, o ser se forma a si mesmo pelo desenvolvimento gradual das forças que estão consigo. Inconsciente ao princípio, sua vida vai ganhando inteligência e tornando-se consciente logo que chega à condição humana e entra na posse de si mesmo. Aí a sua liberdade ainda é limitada pela ação das leis naturais que intervêm para assegurar a sua conservação. O livre-arbítrio e o fatalismo assim se equilibram e moderam-se um pelo outro. A liberdade e, por conseguinte, a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser. Vocês lembram que na nosso estudo passado, eu falei para vocês que a condição humana é a melhor condição que a gente tem para progredir espiritualmente? Estava falando sobre aqueles espíritos que estão num sofrimento tremendo, nas zonas de perturbação, e não conseguem nem se lembrar do progresso. Ou daqueles que já estão na colônia espiritual há muito tempo, a gente vê isso nas obras de André Luiz, vivem lá uma vida tranquila, mas chega uma hora que eles têm que reencarnar e eles morrem de medo. Porque é a matéria que confere, né? É a matéria que verifica, que carimba o bilhete do nosso progresso. E é isso que o Denis está dizendo, olha, quando a gente está na matéria, a gente tem uma limitação da liberdade que vai harmonizar livre-arbítrio, ou seja, há um espaço para que a gente haja livremente, com fatalismo, que é a colheita das nossas escolhas pretéritas. Então, essa vida tem as nossas circunstâncias de aprimoramento, equilibradas. Você pode pensar, poxa vida, mas eu só passo problema na minha existência desde o momento que eu nasci. Será que está equilibrado? Pode ter certeza que está. Isso não é muito duro? Talvez seja. Mas o que a gente tem que pensar? Nós temos, basicamente, duas grandes correntes contemporâneas de explicação da realidade e que talvez as duas não sejam capazes de dar sentido para a nossa existência sozinhas. E mesmo que você não tenha estudado elas, ou que você nunca tenha ouvido falar explicitamente do que eu vou apresentar agora, esse pensamento permeia a sociedade. E a gente acaba sendo bombardeado por ele na TV, na internet, nos discursos políticos, em todos os lugares. A primeira grande corrente de explicação da vida atual e contemporânea é uma corrente que a gente pode chamar de sociologizante. Vem de sociologia, que vem de sociedade. E que vai dizer que o indivíduo ele é o resultado do meio que ele vive. Em linhas muito grossas, tá? Que vai dizer que o peso da sociedade ele é insuportável para o sujeito. Portanto, ele vai tombar, ele vai se envergar diante desse peso. Alguns teóricos vão ser mais radicais nesse sentido. Por exemplo,
O Emile Durkheim vai dizer que, sim, o indivíduo ele é uma peça pequena e a sociedade é muito maior do que ele. E é a sociedade que vai definir o que o sujeito faz. O sujeito fora da sociedade ele é um sujeito anômico, que perde a capacidade de coesão. E, portanto, né, se torna uma peça desregulada no sistema. O outro pensador, que também é um tanto radical nesse sentido, é o Marx, que vai dizer que vai substituir essa sociedade pela economia, dizendo, olha, o sujeito ele é totalmente subjugado à economia. Há pensadores intermediários, como, por exemplo, o Weber, que vão falar de uma área de atuação, de uma ação social, ou seja, o indivíduo pode interferir na sociedade, mas, de toda forma, a gente ainda tem um grande outro, poderoso, presente, que seria o coletivo. A outra corrente, que vai dizer da conduta contemporânea, é uma corrente que a gente pode chamar de psicologizante, ou seja, tudo é fruto do psiquismo. Mas não de uma forma subjetiva, mas sim como uma espécie de trauma, uma espécie de processo biológico de desenvolvimento da mente, tendências, como quando a gente vê alguma fatalidade, algum crime desses horrorosos na mídia, as pessoas tentam então buscar o passado do criminoso para dizer que ele foi abusado, que ele apanhou, que ele tinha trauma. Isso é uma corrente psicologizante, né? Ela não é igual à primeira, não põe a responsabilidade de tudo no coletivo, mas ao mesmo tempo ela ainda tira o sujeito dele mesmo. Como se fosse assim, ó, todo indivíduo que sofresse bullying na escola se transformaria num maníaco. Não é isso, né? A gente sabe que não. Qual que é o meio do caminho? O meio do caminho é o espiritualismo, que vai dizer o seguinte, olha, existe uma pressão social? Claro que existe. Existe por quê? Porque a sociedade que o espírito nasce é fruto de construções e de escolhas feitas por ele, conscientes delas ou não. O trauma, a vida dura que a criança tem, pode ser responsável por causar transtornos mentais, de propiciar o surgimento de indivíduos perversos? Podem, mas ainda mais uma vez, não vão libertar do sujeito ou libertar no sujeito tendências que ele não tem. Então, como que a gente equilibra isso? Ora, acima do meio e acima do trauma permanece o espírito. E o espírito é que vai, em última análise, escolher. É dificílimo falar isso num contexto histórico e social como o nosso, né? Dificílimo, porque falta o básico para as pessoas. Falta alimento, falta vestuário, falta dignidade, falta respeito. É como se o indivíduo que quisesse se levantar contra essa pressão social no Brasil precisasse levantar muito mais peso. E sem sombra de dúvidas, isso foi construído por nós ao longo de 300 anos de escravidão, né? Uma marca kármica muito dura que a gente precisa dissolver. Mas o fato é que, para a lógica espírita, só o sujeito é responsável pela sua progressão. E isso chega a ser um paradoxo, sabe por quê? Porque se o indivíduo é o único responsável pelo seu progresso, onde entra Deus? Porque, veja, em outras escolas de fé,
As pessoas vão pedir para que Deus ajude, para que Deus alivie, para que Deus cure, para que Deus interceda. Mas a gente aprende que o Espírito, ele é o único artífice, o único artesão da sua liberdade. Onde está Deus nesse processo? Bem, aí nós temos duas respostas. Uma primeira que ela é mais prática. Deus, no plano que a gente está, se manifesta como causa e efeito. Ou, se você quiser dar um outro nome para isso, você pode chamar de providência. Ou seja, todo bem que você fizer, toda virtude que você semear, toda atitude nobre que você construir, em algum momento volta para você. Essa é a providência divina. Está sempre ao teu lado para extrair o melhor da tua caminhada e gerar benefício para você e para os outros seres à sua volta. Essa é a providência divina. Providência, perdão. Essa é a providência divina. É aí que a gente vai ver Deus. Mas Deus não vai interceder, por exemplo, a ponto de mudar os seus compromissos, as suas responsabilidades, a ponto de tirar você da condição de quem decide. Então, nesse plano que a gente está, Deus é causa e efeito. Mas nós é que escolhemos. E a outra parte, né? Como que a gente pode entender de outra forma a presença de Deus? Aí é um passo um pouco mais alto, né? Uma volta no parafuso. Deus é o próprio cenário onde todas essas coisas se desenrolam. Então, no começo, a gente ora para Deus com palavra. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer causa e efeito. Os espíritos mais amadurecidos oram em silêncio, porque a oração do espírito superior é a percepção de Deus presente. É a percepção do oceano em que o rio da vida segue para desaguar. Essa é a mística verdadeira. Essa é a percepção ampla da nossa verdadeira natureza, do nosso destino, daquilo que nos aguarda na noite dos tempos. Por isso é indispensável para o espiritismo que exista causa e efeito. Tudo bem? Vamos ver aqui as perguntas. Vinícius, me pergunta a Gisele, você acha que por termos ainda instintos que ainda vibram de certa forma muito forte nos homens? Vixe, Gisele, eu não entendi. Tá, reescreve que eu vou tentar responder da Nicole. Vinícius, podem alguns traumas percorrerem por muitas reencarnações do nosso perispírito? Podem sim, Nicole. Podem sim. Inclusive, tem um fato curioso em relação a isso. Quando a gente pensa em memórias de vidas passadas, já devem ter lido textos sobre isso, né? Ou ouvido falar. Por exemplo, o Ian Stevenson, um pesquisador da América do Norte, que vai escrever um livro chamado Casos Sugestivos de Reencarnação, a gente percebe que, normalmente é algo quase em 100% dos casos, a memória ela é do trauma. Nós, evolutivamente, somos programados para não lembrar da vida passada. Porque se a gente lembra da vida passada, a gente pode ficar preso lá. Então, a gente deve esquecer. Só que às vezes os traumas são tão fortes e tão poderosos que eles passam de uma vida para outra. Isso pode se dar assim. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver, Gisele, vou ler. Os instintos ainda vibram muito forte nos homens? Isso seria consequência da nossa passagem nos outros reinos inferiores da escala evolutiva? Agora eu entendi. São duas perguntas.
Os instintos ainda vibram muito forte nos homens? Sim, claro. Todo tipo de instinto, né? Às vezes você vê numa festa, num restaurante, por exemplo, um casal em que o homem age com sua mulher como se fosse um macho que protege a fêmea, né? Tá nos reinos animais. A gente ainda tem alguns outros instintos que são quase sempre uma porta de extravasamento do nosso egoísmo. Tudo para mim. Agora, segundo Kardec na Gênese, o instinto não é ruim. No homem ele não é ruim. O instinto é como se fosse a voz da evolução. Onde que a gente perverte ele? A gente, ao invés de conseguir se conectar com a inspiração do instinto, a gente acaba transformando isso numa forma de obtenção de prazer, que é o que faz o animal. Então, o homem tem instinto? Tem, mas o instinto no homem é uma espécie de intuição. O que a gente faz, ao invés de dar o passo para frente na direção da intuição, dá o passo para trás na direção da animalidade. Isso seria consequência das passagens nos outros reinos? Sim. Sim. De maneira bem ampla e bem sintética, porque isso demandaria de nós mais tempo, o que se aprende em cada reino evolutivo? Lá no estado do mineral, esse princípio está desenvolvendo atração e repulsão. No reino vegetal, ele desenvolve e aprende fototropismo, ou seja, ele se dirige para a luz, que é uma alegoria da evolução, e geotropismo. Ele começa a se relacionar com o meio a partir das raízes. As raízes buscam a vida. Cada reino que passa mantém o aprendizado do anterior. Então a planta mantém atração e repulsão. Quando esse princípio então mergulha no animal, ele vai aprender instinto. Além de se orientar pela luz, além de se orientar pelo meio, além da atração e da repulsão, o instinto dá para o animal uma noção do cuidado de si e da relação com o outro. E quando passamos ao reino hominal, o aprendizado do reino hominal é o livre-arbítrio. Agora, a gente tem uma pergunta aqui para dar um nó na cabeça e a gente começar a se despedir com um nó na cabeça. O livre-arbítrio no espírito dura para sempre? Ou não? Por que isso é um nó na cabeça? Porque vocês podem dizer assim, claro que dura, Vinícius. O espírito vai perder livre-arbítrio? Vocês acham que Jesus tinha possibilidade de não cumprir a vontade de Deus? Os espíritos superiores e os espíritos puros, eles têm outro caminho para fazer as coisas que não seja o caminho do amor? Por que nós precisamos do livre-arbítrio? Porque nós ainda não sabemos com clareza o que somos, não sabemos o nosso destino. Então a gente vai, por tentativa e erro, percebendo que não há prazer infindável na matéria, não há solução para a angústia somente no mundo material. E a gente vai cada vez voltando a nossa atenção mais e mais para a realidade do espírito. Mas uma vez que isso é feito, uma vez que isso se dá, nós não vamos precisar escolher mais. O único caminho é o do amor. Então, assim como o animal aprendeu o instinto, o homem aprende o livre-arbítrio. E depois do livre-arbítrio, provavelmente vem a identidade com Deus. Cada um desses estágios traz para nós aprendizados. Não sei se eu respondi. Respondi? Eu falando para vocês aqui, eu tenho um delay do meu celular. Então, espero que vocês tenham entendido. Não sei se vão vir mais perguntas. E eu queria desejar para todos uma ótima noite. Na semana que vem a gente continua, né?
Lembrando, se vocês tiverem perguntas, vou colocar meu e-mail aqui de novo, ó. Meu e-mail está aí. Podem mandar mensagem que eu respondo. Eu demoro para responder às vezes, mas eu tenho demorado em alguns casos porque eu estou pensando na resposta. Pensando em como ajudar vocês que me perguntam, em como orientar melhor. Às vezes eu coloco os pensamentos que vocês me fazem, as perguntas, nas minhas meditações diárias, para que não seja simplesmente um processo mecanizado, sabe? Mas podem mandar as questões, se for do interesse de vocês, e eu vou respondendo, tá bom? Gisele, há um universo infinito, quase infinito, de conceitos fantásticos para a gente amadurecer. Esse estudo está dando ensejo para nós, que a gente possa aproveitar, né? Eu também estou adorando. Ó, um beijo grande no coração de vocês. Espero que vocês permaneçam bem, permaneçam felizes. Tenham uma semana virtuosa. E a gente se encontra segunda-feira. Dessa vez certo, hein? Segunda-feira, às 22 horas, tá bom? Fiquem em paz, meus amigos. Até breve.